Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o conceito de empatia. A empatia é um conceito extremamente demandado hoje em todas as áreas do conhecimento que vão se relacionar com indivíduos. Vai ser discutido dentro da filosofia, mas também a empatia vai ser discutida na neurociência, na psicologia. Em especial na filosofia, a grande atenção para o conceito de empatia é na ética. A pergunta básica da empatia, que é a pergunta que eu vou tentar responder em alguma medida hoje a ela, é como que eu entendo o outro? Como é que nós somos capazes de acessar o que está na mente do outro? Filosoficamente, esse conceito é o problema das outras mentes, como é que eu acesso de fato o conhecimento de uma outra pessoa, e aparentemente a gente tem a sensação de que nós não conhecemos o que a outra pessoa está pensando, que é completamente privado, que eu não tenho acesso a pensamentos de indivíduos. Mas o que acontece é que a gente tem acesso sim. Eu não posso saber exatamente o que você está pensando, mas através da sua expressão corporal, através de como você dirige a palavra, de como você diminui o tom, de como seu rosto está se expressando, eu consigo sim ter uma noção muito, muito adequada sobre a sensação das outras pessoas. Embora isso não é alguma coisa que eu possa acessar em primeira pessoa, o seu primeiro pensamento. Uma das interpretações possíveis para a empatia é supor que essa empatia, esse traço de reconhecimento do outro, é um traço natural, nós já nascemos com isso. Então isso acontece biologicamente, uma criança muito pequena ainda, ela reconhece o rosto da mãe logo de início e consegue verificar sentimentos da mãe e sabe, a mãe conhece também, olhando aos poucos, o que a criança está sentindo, o que a criança não está sentindo. Então essa primeira sensação de que a gente não entende o outro, ela é uma sensação que ela é problemática. A gente entende sim o outro, claro que com alguma dificuldade. A grande questão em filosofia de tratar o conhecimento da empatia, uma das versões, que é a versão que eu vou trabalhar aqui hoje, é a versão de um filósofo escocês do século XVIII, que é o David Hume, que não utiliza a palavra empatia porque essa palavra não existia nesse momento. A palavra que o Hume utiliza é simpatia. Embora a simpatia tenha um sentido muito diferente do que a gente tem hoje em dia, o sentido que o Hume utiliza da palavra é muito parecido com o que nós utilizamos hoje para empatia. Propriamente, a palavra empatia só vai ser criada no século XIX para resolver algumas questões dentro da psicologia. Quando o Hume utiliza a palavra simpatia, ou portanto empatia aqui, como eu vou utilizar, ela tem a descrição de dizer como que eu sinto com o outro. Empatia não é sentir, nesse sentido, o que o outro sente. Sentir o que o outro sente seria impeditivo. Se eu sou um médico e chega uma pessoa e essa pessoa está com um ferimento muito grave e eu sinto o que a pessoa está sentindo, como é que eu atendo essa pessoa? Como é que um psiquiatra atende alguém que está sentindo exatamente a mesma coisa? Simpatia não é isso, empatia não é isso. Empatia é a capacidade de sentir com o outro, reconhecer que esse outro tem uma dor, tem uma felicidade, tem um estado mental qualquer e ser capaz de partilhar com esse outro. Em alguns momentos ficar feliz com ele, em alguns momentos ficar assombrado, em alguns momentos partilhar dessa sensação que a pessoa está sentindo, embora não seja a mesma sensação. E a empatia, ela é muito importante do ponto de vista social, porque ela é a força pela qual eu reconheço as necessidades de alguém. Dificilmente eu tenho condição de entender, só utilizando a minha razão, a minha racionalidade, a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Então, se nós vamos, por exemplo, pensar numa criança que está sofrendo em um país distante, e eu digo para você que essa criança está com fome, que ela está com dor, isso é alguma coisa que a sua razão acessa. Uma outra coisa completamente diferente é quando eu acesso essa criança e sou capaz de olhar nos olhos dela e eu consigo perceber que ela está com fome e ela está com dor. Quando eu sinto isso, a reação natural e biológica que está inserida em nós, ela nos propele a agir. Racionalmente, nós não pensamos só nessa sensação, o que é muito diferente de olhar no olho de alguém. Toda vez que nós temos uma dificuldade ética com alguém, nós temos uma dificuldade frequentemente com argumentos. Eu discordo daquela religião ou daquela pressuposição política por causa de tais e tais princípios racionais. Mas quando eu conheço a pessoa e olho nos olhos dela, eu sei que ela está sentindo felicidade ou dor, eu tenho uma outra relação com aquele indivíduo. Nós temos, portanto, uma relação com a pessoa, aquele que está sentindo.
Portanto, eu acredito que todas as vezes que nós temos alguma dificuldade, eventualmente argumentativa, o ideal é que nós sejamos capazes de reconhecer, não argumentos, mas pessoas que estão pensando alguma coisa. Nesse sentido, a racionalidade ela não é o primeiro princípio. Ela é um princípio que ajuda os sentimentos, mas ele não é o primeiro princípio que nós usamos para discernir o outro. O Hume tem uma frase que é bastante forte, mas também é clássica na história da filosofia, que diz assim, que a razão é e deve ser a escrava das paixões. Os nossos sentimentos eles têm uma preponderância em nós que frequentemente nós não percebemos e não damos o valor necessário. E a empatia é, nesse sentido, o sentimento mais fundamental para reconhecimento do outro. Isso não quer dizer que a simpatia é sempre boa. Essa capacidade natural de reconhecer o outro, ela pode me fazer a me empatizar com esse outro a partir de sensações que não são boas, sensações que são intolerantes. Nesse caso, a razão ela deve ser utilizada para mediar com os sentimentos. Não é uma questão de controle, mas uma questão de mediação, para verificar em que sentido esse sentimento que eu tenho, ele é ou não justificado publicamente. Mas, ao mesmo tempo, sem a empatia, eu também não sou capaz de reconhecer a dor ou a felicidade de alguém. Então, eu preciso desse sentimento muito fundamental, mas, ao mesmo tempo, eu preciso de uma capacidade de mediar isso. E quem fará esse papel é uma razão publicamente construída dentro de uma sociedade específica, mas não é possível pensar na sociedade ou pensar numa ética que não inclua a capacidade de reconhecer o outro. Do ponto de vista da questão da intolerância religiosa ou da própria tolerância religiosa, o primeiro ponto que nós devemos estar atentos em relação a isso é que, para entender esse outro, eu preciso ser capaz de olhar para ele. E quem vai me permitir isso é um sentimento perfeitamente natural, que é a empatia. Mas, ao mesmo tempo, para não ser intolerante com alguém, eu preciso dessa empatia para reconhecer a dor e a felicidade dele, mas eu preciso, de alguma maneira, dessa razão estar atuando para fazer a mediação com as sensações. Então eu quero terminar minha fala agradecendo a todos vocês que tiveram a paciência de poder me escutar durante esses minutos. Portanto, muito obrigado.